apropriado fazer hoje aqui esta menção, porque esta nossa querida amiga defendeu ontem no estrangeiro, anteontem, sexta-feira, no estrangeiro, a sua tese de doutoramento em neurociências, com nota máxima, excelência, portanto, querida amiga, Obrigada. muitos parabéns. Isso é impressionante. Interessa, claro que sim, muitos parabéns. E lanço desde já um desafio. Como as neurociências são um tema muito interessante para nós, enquanto escola espiritual, eu desafiava um dia desses a propor-se vir para aqui fazer uma conferência, sei lá, sobre neurónios espelhos, a pineal, olha, por exemplo, a pineal, que é uma coisa muito importante nas questões da espiritualidade, portanto, fica já o repto e o desafio, está bem? Ok. Os parabéns. Os parabéns então é para a mãe, E para a mãe. Sem mãe não há filhos, não há nada. Pela primeira vez, dizer os parabéns também. Um especial agradecimento também aos nossos queridos amigos e irmãos que vieram do Algarve, mais uma vez a convite aqui nosso e da nossa querida irmã Lúcia para nos abrilhantarem também esta conferência, que já é a segunda vez que estão connosco e que vieram, fizeram este longo caminho que de modo gracioso e cheios de amor e de fraternidade estão hoje aqui connosco também a partilhar este dia especial para a Fraternidade de Rosa Cruz, vindo de Faro, que existe uma concentração motar, portanto, como podem calcular, vieram as habilidades com os instrumentos às costas e pronto, estão aqui connosco. Muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigada. Os nossos amigos, fugindo do barulho, estes nossos amigos têm uma pena que está ali, e como digo, vieram graciosamente, isto tem sempre custos de transporte, montagens, etc. E têm uma pena do seu último trabalho que está ali. Portanto, quem estiver interessado, e obviamente aconselho no fim, temos ali a pena, que custa 12,5€. Portanto, é uma semelhante contribuição nossa para ajudar um bocadinho nas despesas que tiveram até chegar até nós e que nós muito agradecemos. Hoje temos a conferência, que é a segunda conferência introdutória a um ciclo de conferências que vai acontecer durante o próximo ano, a partir de setembro. Tivemos a primeira conferência no dia 25, no mês passado, 23, dia 15, em que apresentámos a obra principal da Fraternidade Rosa Cruz, escrita pelo seu fundador Max Sendel, que foi o Conceito Rosa Cruz do Coro, e hoje, que é um dia especial, porque hoje, se estivesse vivo, celebraria os seus 152 anos, o Max Sendel, que é o fundador da Fraternidade Rosa Cruz, que de facto é a nossa escola, é a nossa escola espiritual. É evidente que hoje o tributo que nós vamos fazer, evocativo desta data, não se entenda que isto é de qualquer modo um culto de personalidade, porque não é, de modo algum, e o Max Sendel também não desejaria nunca, com certeza, nem é de toda a onda de qualquer escola espiritual. É apenas um singelo contributo, porque esta época é muito especial e em todos os centros, por esse mundo fora. Esta semana é a semana de Max Sendel, como em janeiro também, por ocasião do momento em que ele de facto nos deixou, porque passou por outro plano, também se celebra exatamente essa semana de Max Sendel. Portanto, em todos os centros pelo mundo, esta semana é especial. E hoje é um dia que, felizmente e curiosamente, e nada que por acaso, coincidiu exatamente com um domingo, que é o dia que a cristandade, os cristãos normalmente celebram e fazem as suas celebrações, portanto não podia ter sido melhor hoje ao domingo, de facto nós estamos aqui reunidos a celebrar aquilo que foi de facto a sua obra e, como digo, mais do que a pessoa, vamos aqui ouvir os seus ensinamentos. Em uns escassos 10 anos que foi o seu trabalho, ele deixou-nos mais de 30 obras, algumas estão ali da nossa biblioteca da escola, estão ali para poderem desfrutar e ver mais ou menos os seus conteúdos. E é evidente, portanto, que este hoje o nosso pequeno singelo contributo. Portanto, vou deixá-los, e não estou aqui para me ouvir, mas para ouvir a nossa conferencista de hoje, a nossa querida irmã Lúcia, portanto vou passar a palavra, desejando a todos que esta tarde seja uma tarde verdadeiramente de experiência de partilha, de fraternidade e de gratidão a Deus e ao universo por estarmos aqui, podermos estar a beber destes ensinamentos que são tão excelsos e que tanto nos levam e enchem o coração. Portanto, a todos, muito obrigado pela vossa presença. Tem a palavra agora é que expões o lugar. Eu queria ir para ali. Então, trocas para aqui. Troco de ver. Mas deixaste-me aqui isto. É desarrumado. Está a ser filmado.
Boa tarde a todos. A apresentação já foi feita. Hoje a conferência é sobre Max Heindel, vida e obra. E vamos começar precisamente com aquilo que nós utilizamos, a música que vão tocar. Eu preciso, Luís. Então do lado direito para a frente, então do lado esquerdo para trás. Ok, está aqui. Sweet Hour of Prayer é o que vão tocar a Andreia e o José para abrir os nossos trabalhos da conferência, que é o hino que também utilizamos com uma letra especialmente concebida para o efeito na Fraternidade Rosa Cruz de Max Heindel para a abertura. Portanto, como dizias, Lúcia, por esta ser a melodia escolhida por Max Heindel como hino de abertura, nós já tocámos por diversas vezes também a abrir concertos nossos. A letra escrita por Max Heindel é cheia de beleza e emana a frescura imensa insaciável da verdade, ao cantar que é no agir pelo amor e na perseverança que o medo e a desarmonia serão ultrapassados. Fez a sua passagem em 1919. Isto é uma das fotografias que nós temos mais comumente utilizadas para o lembrar. Não sei se vê-se os slides daqui desta ponta. Vê-se bem. E agora um bocadinho da vida dele. Em 23 de julho de 1865, nasce Carl Louis Friedrich Grashoff, em Aarhus, Dinamarca. O pai dele era Franz Ludwig Grashoff e era natural da Alemanha, de uma família nobre alemã. A mãe era Anna Sorin Vichen e era natural da Dinamarca. Carl Louis Friedrich Grashoff é quem nós conhecemos hoje como Max Heindel. Ele mudou o nome quando emigrou para os Estados Unidos mais tarde. Desta união nasceram 2 filhos, um deles era Max Heindel, o filho mais velho, que mais tarde, ao emigrar, adotou o nome de Max Heindel conforme nós o conhecemos, e o irmão dele era Luís Julius Augusto, irmão 2 anos mais novo. Esta imagem que vem aqui é da cidade de Aarhus, que é a segunda maior cidade na Dinamarca, depois de Copenhague. Nos primeiros anos de vida, a imagem que vem aqui é de uma catedral luterana, onde os pais de Max Heindel casaram. Eles eram de uma família cristã luterana. Em março de 1865 foi a celebração do casamento dos pais, nesta catedral, e em outubro celebrava-se o batismo do pequeno Carlos.
antes ainda de ter 3 meses de idade, na mesma catedral. A família era cristã, confissão luterana, e batizou nesta altura. A imagem é do interior desta catedral, que é lindíssima, aqui não se vê muito bem, mas é... Em 1869, em abril deste ano, quando o pequeno Carlos tinha apenas 3 anos de idade, o seu pai morreu numa explosão da caldeira na zona onde trabalhava. A mãe e os 2 filhos passaram a viver com extrema dificuldade, aliás com muita pobreza. A mãe de Handel conseguiu, a lavar luvas, sustentar as 2 crianças sozinha durante algum tempo. Mais tarde ela acabou por ir para a Dinamarca, para Copenhague, onde conseguiu ser cabeleireira autonomamente, independente, e criar as 2 crianças. A mãe de Carlo mudou-se, portanto, para os subúrbios de Copenhague e nesta cidade, Carlo, Max Handel, vai crescer e viver a sua adolescência num ambiente de muita pobreza, mas num meio muito digno e repleto de valores e de integridade. Esta é a sua infância, marcadamente pobre, mas com um vínculo forte aos princípios da Igreja Luterana e, portanto, estes valores foram aqueles que Max Handel interiorizou desde tenra idade e que vão refletir-se depois, mais tarde, nas suas escolhas. Ele nunca perde alguns valores essenciais. Não a religião, mas os valores que ali estão. A mãe de Handel, mais tarde, tem uma filha, é a meia-irmã destes rapazes, Anna Hill, que vinha a ser, mais tarde, uma atriz bastante conceituada, curiosamente. A imagem que vem aqui é uma parte de Copenhague. É uma cidade relativamente escura a maior parte do ano. É uma cidade que alguns consideram uma cidade muito sóbria, digamos assim. Para nós, então, que somos aqui do Sul, não é? É uma cidade muito sóbria, diferente daquilo que nós estamos habituados por vir para aqui. Isto é o mapa astral de Max Handel. Para quem percebe e gosta da astrologia, já foi amplamente estudado as várias fases, o mapa progredido e tudo aquilo que foi acontecendo ao longo da sua vida. Em 1873, Max Handel, o pequeno Carlo, sofre um acidente grave ao saltar os canais. Havia canais de irrigação da cidade de Copenhague e ele ia brincar com os amigos, era costume, para estes canais. Ao pular um destes canais, ele vai ferir a perna dele esquerda, o tornozelo, gravemente. Isto vai lhe dar dores durante mais de 30 anos. Aliás, diz-se que ele só lhe passaram as dores completamente quando se tornou vegetariano, 30 anos mais tarde. Portanto, ele viveu com muita dor física também durante este percurso de vida. No entanto, houve várias veias e o sistema circulatório foi gravemente afetado, porque houve várias zonas lesionadas e com corte, e isto diminuiu a parte circulatória e mais tarde ele de facto tem problemas cardíacos para o resto da vida. Portanto, ele é uma pessoa doente em termos cardíacos para o resto da sua vida. Isto também vinha para algumas pessoas expresso, este tipo de circunstancialismo, neste mapa astral. Vem perfeitamente dito que isto iria acontecer. Ele tinha 8 anos nesta altura, quando sofreu o acidente. A cidade de Copenhague tinha os tais canais, valas, onde eles pulavam. Ele aleijou-se e durante o resto do dia, nesse dia e nessa noite, ele continuou com dores fortes. Ele foi para a escola, era um garoto, não é? Com 8 anos, foi para a escola. Não quis dizer nada à mãe, porque no dia anterior a este acidente tinha faltado às aulas para brincar com os amigos nestes canais e nestas valas, e com medo que se soubesse alguma coisa, ele preferiu não dizer. Aguentou esta dor toda durante o dia na escola, durante a noite. No dia a seguir ele já não conseguiu aguentar, teve que retirar o sapato. E então a seguir seguiram-se 16 meses num hospital em Copenhague a ser tratado. Portanto, para uma criança de 8 anos, imaginam que 16 meses estar internado é uma experiência muito marcante de vida, não é? A professora dele, inclusivamente, chegou a ir administrar aulas para que ele não perdesse os conteúdos à própria casa dele, quando ele recuperou. A perna foi perfurada abaixo do joelho, ele sofreu 3 cirurgias, vários vasos sanguíneos foram removidos, provocando um distúrbio circulatório, como eu mencionei ainda há pouco. Neste mapa natal vê-se perfeitamente isto era uma coisa que iria acontecer e a influência que isto teve, o peso que isto teve no resto da vida dele. Tudo tem, não é? São experiências de vida e esta é a mensagem também que passamos na Escola Rosa Cruz. Encontros e desencontros.
Aqui é a família de Max Sandel de origem, a mãe e os dois irmãos, a meia-irmã e o irmão. Em 1884, a vida em casa não satisfazia Carlo, não é? Por vários motivos. E, como tal, ele abandona a Dinamarca, onde residia com esta família de origem, e tenta a sua sorte na Escócia, em Glasgow, onde encontra emprego como encarregado de uma tabacaria. Em 1885, Carlo casa-se com uma jovem de apenas 16 anos, ele tinha 20, natural de Glasgow, e que ele conhecer, entretanto, Catherine Wallace, é a primeira mulher de Max Sandel. O casal abandona a cidade escocesa, tendo ido viver para Liverpool, em Inglaterra, onde fixa residência. Em 1886, a mãe de Carlo, na Dinamarca, casa pela segunda vez. Carlo junta-se também este ano à Marinha Mercante, onde o padrasto da sua esposa, de Catherine, pertencia. Creio que era oficial da Marinha Mercante. Nasce a primeira filha de Carlo e Catherine, Carl Max Sandel. A imagem vocês já viram. Não sei se a Andréia consegue ver, estou à tua frente, não é? Aqui eu achei importante passar isto, porque foi em Liverpool. Isto é a oração para quem é da escola, isto é uma conferência pública, alguns são só simpatizantes e sejam muito bem-vindos. Outros conhecem perfeitamente esta oração. Esta é a oração que nós utilizamos como oração voz a cruz. Eu achei muito interessante, foi nesta altura, a viver em Liverpool, que Carlo comprou uma cópia do periódico London Light e leu pela primeira vez o poema A Prayer, uma oração, de Florence May Holbrook, que provocou uma profunda impressão sobre ele e que ele jamais esqueceu. O poema é este que aqui está traduzido para português, uma oração, e que eu vou dizer. É a nossa oração Rosa Cruz, ainda hoje é utilizada por escolas em todo o mundo. E foi assim, por acaso, que lhe tocou, não há casos. Não te pedimos mais luz, ó Deus, sendo olhos para ver, se não olhos para ver o que já existe. Não te pedimos canções mais doces, se não ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença. Para dar aos outros tudo o que já temos, de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amados Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de Ti. Faz que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Esta oração que o marcou profundamente quando leu no periódico faz parte hoje das nossas orações quase diárias, diria eu. No segundo momento musical, Adagio, Sonata Patética de Beethoven, pelos meus queridos do Ben Sol Maior, que achei que ficava lindamente este momento depois de uma oração que vale a pena uma pausa. Nós não conhecíamos o PowerPoint e quando vimos esta manhã achámos curioso a coincidência com esta peça que escolhemos, o Adágio da Sonata Patética de Beethoven. Porque nós há cerca de 2 anos, quando decidimos fazer o arranjo, fizemos-lo pela sensação de luz que esta composição transmite. E também tentámos associar este aspecto a Max Sandel e levamos a pensar no dourado manuncial, que, como Max Sandel explica no livro lindíssimo Coletâneas de um Místico, tem como mordidura e textura de tecido os atos bondosos e prudentes que devem preencher amplamente cada um dos nossos dias. Assim, é uma atitude inteligente e positiva a cada dia que passa, viver na alegria e gratidão dessa possibilidade de laborar nessa construção.
temos uma imagem de Glasgow, para quem não conhece, uma zona bastante conhecida da cidade, e de Liverpool, em Inglaterra. Curiosamente, sempre cidades bem diferentes das cidades do Sul e também bem diferentes da Califórnia, onde Max Handel vai acabar os seus dias em vários aspectos. Tanto Liverpool como Glasgow são cidades também muito sóbrias, muito cinzentas uma grande parte do ano, bonitas sim, mas também muito dentro do mesmo âmbito da Europa do Norte. Aqui temos uma imagem de Copenhague, na Dinamarca, de um dos monumentos mais conhecidos e desta escultura. Falta-me lá aqui em baixo, mas não coube uma foto. Em 1886 nasce a primeira filha do casal Carl e Catherine. Carl torna-se oficial da Marinha Mercante. Em 1888 nasce a segunda filha do casal, Louise. O casal e as filhas mudam-se então para Copenhague, onde alcança finalmente Max Handel sucesso económico, quando se associa ao seu irmão numa pequena empresa de importação e exportação. Estes anos são anos de alguma fortuna em termos materiais, de alguma riqueza ou pelo menos um conforto económico, talvez os melhores anos em termos de conforto económico da vida de Max Handel, porque depois ele vai passar novamente muitas dificuldades, não é? Aliás, costuma-se dizer, e Freud dizia, não é? Felizmente nunca tive uma vida fácil. É um bocadinho assim, não é? Porque também esta é a mensagem da nossa escola, para termos experiência e para evoluirmos, habitualmente vem também das dores que passamos e das dificuldades, porque é disto que é feita a riqueza da vida. E espiritualmente evoluímos com essas dores muito mais do que os momentos alegres que vamos tendo também, se tudo correr bem, ao longo dos nossos dias. Nasce então em 1889 a terceira filha de Carl e Catherine, Nellie, e em 1891 o único rapaz do casal, Frank, que é o quarto filho. Max Handel teve 4 filhos, foram estes. Em 1896, sensivelmente por volta deste ano, o casal separa-se. Catherine abandona o lar e Carl vai emigrar sozinho para os Estados Unidos da América, mudando o seu nome então para Max Handel. Os filhos do casal ficam provisoriamente com a mãe de Carl em Copenhague. O casal não aguentou algumas dificuldades de temperamentos, algumas dificuldades entre os dois, e Catherine sai mesmo alugando um quarto e vivendo sozinha, portanto é ela que abandona a casa, e Max Handel também fica numa situação um bocadinho complicada de gerir, não é, com as 4 crianças, e por isso recorre à sua mãe e acaba por ir tentar a sua sorte noutro país. Nestes encontros e desencontros, 1897, após ter encontrado trabalho, finalmente, e não foi nada fácil, como engenheiro numa fábrica de cerveja nos subúrbios de Boston, onde passou também a residir, Max Handel casa-se pela segunda vez com uma mulher dinamarquesa, Mrs. Peterson, também ela com 3 filhas e um filho, curiosamente, um pato. Isto nos Estados Unidos, a senhora era dinamarquesa, mas foi lá. Em 1898, os 4 filhos de Max Handel embarcam num vapor chamado SS Island, para Nova York, e vão ao seu encontro. O segundo casamento não correspondeu também às expectativas de Carl, nem da esposa, e o casal acaba por se divorciar. Handel e os 4 filhos estabeleceram residência em Roxbury, um subúrbio ao sul de Boston, e viveram lá durante cerca de 5 anos. Handel terá trabalhado por um tempo também, dizem algumas fontes, como bombeiro, como engenheiro, num navio movido a vapor chamado Great Lake. Aqui também é interessante que este último navio naufragou, porém Handel foi capaz de nadar, e salvou-se por nadar, até encontrar terra firme. Após este incidente, cessou o seu trabalho marítimo e passou a trabalhar como engenheiro consultor em aquecimento e refrigeração. Aqui é o Great Lake Steamer, o navio onde ele fez a sua última viagem marítima. Porque escolheu o nome de Max Handel? Eu achei isto muito curioso, porque muita gente não sabe, nem andou a investigar o porquê desta escolha, e a escolha é engraçada, não deixa de ser curioso. Max Handel teria abandonado o seu nome de batismo, Carl. Eu ponho Carl aqui com C e com K, porque na verdade Carl com K habitualmente é usado pelo seu pai. Carl é um nome alemão, com K, Carl com C de cão é um nome dinamarquês. Portanto, dá para usar das 2 maneiras. Ele era dinamarquês, mas o seu pai era alemão, não é? Portanto, diferente também. Portanto, dá para ser das 2 formas. Portanto, Ludwig é um nome alemão e von Kassow também.
e adotado o nome simbólico de Max Sandel por inspiração superior, porque o simbolismo deste novo nome convergia com as suas aspirações espirituais. Odin, o supremo deus dos antigos povos escandinavos, exerceu uma notável influência na cultura dinamarquesa. Segundo Alice Davidson, depois dos grandes deuses, a figura de entre os habitantes de Asgard, que desperta uma maior impressão no leitor dos mitos nórdicos, é Heimdall, o deus branco. Conta-se que está sentado ao lado da ponte do arco-íris a guardar a porta dos deuses dos assaltos dos gigantes e dos monstros. Permanece de vigia incansavelmente, uma vez que necessitava dormir menos do que um pássaro, e o seu ouvido é tão aguçado que consegue detectar o som da erva a crescer na terra ou da lã a desenvolver-se no lombo do carneiro. Heimdall traz consigo um chifre com que avisará os deuses quando Ragnarok estiver iminente, soprando neste chifre. Produz um som tão poderoso que é ouvido em todos os mundos. Karl Hasselhoff encontrou em Heimdall o simbolismo que convinha à realização do seu ideal e então, ao iniciar a sua nova fase evolutiva, adotou o nome desta divindade, alterando um pouco a sua construção, o M em N, o A em E, e suprimindo um dos L's finais, passando a chamar-se e a assinar as suas obras com um novo nome, Max Sandel. Era seu íntimo desejo tornar-se o mais sensível possível ao poder divino, a fim de obter sabedoria espiritual e terrena que pudesse partilhar com todos os seres humanos que estivessem necessitados deste saber para avançar na sua ascensão espiritual e, em verdade, realizar a sua mais cara aspiração. Depois desta escolha, que também achei muito interessante, o nosso terceiro momento musical do Em Sol Maior, Inti, é um original deles, tal como Max Sandel fez com tudo, toda a sua vida e com tudo o que aconteceu, uma obra de uma imensa originalidade. Que há pessoas que não têm isto em conta. Ele realmente teve muitas influências, mas a obra é completamente original. Deixo-vos então com Inti. Há pouco falávamos dos. Este tema que iremos tocar também é alusivo à luz. Trata-se de uma composição original do Em Sol Maior, que faz parte do álbum Canta ao Sol, Canta à Lua. E chama-se Inti porque na mitologia grega representa a livre. Inca, sim. Na mitologia inca representa a livre circulação da luz naqueles que se propõem a fazer um caminho iniciático. E como refere o capítulo 7 da primeira epístola de João, se andarmos na luz, seremos fraternais uns com os outros.
para o culto. Em 1903, Handel viaja para a Califórnia para tentar a sua sorte por lá. Era o Eldorado daqueles tempos, não é? Uma zona completamente diferente de todas aquelas onde ele tinha habitado. A Califórnia é uma zona cheia de sol, não é? À beira do Pacífico, com muita vegetação, completamente diferente, mesmo de Boston, onde já tinha vivido. Foram tempos complicados, novamente, na vida de Handel. Ele passou por muitas privações, passou por fome também, muitas vezes, por muita falta de dinheiro para subsistir. Não foi nada fácil, mais um período de vida em que a pobreza lhe bateu à porta. Ele associou-se, entretanto, à sociedade teosófica, ele tornou-se, entretanto, vegetariano. É aqui que ele diz, 30 anos depois, que começa a sentir a diminuição da dor daquela perna pela primeira vez. Ele nunca viveu um único dia sem dor até esta altura. Foi só depois disto que isto aconteceu. Apaziguar a dor. Durante uma conferência de Leadbeater, em Los Angeles, Max Handel conheceu Augusta Foss, esta mulher que está aqui, que nos anos seguintes se tornaria a sua inspiração espiritual e que foi instrumental no interesse de Max Handel pela ciência da astrologia, na qual foi mais tarde reconhecido como um dos maiores astrólogos esotéricos do século XX. Um dos responsáveis pelo renascimento também desta ciência e de uma forma séria e fidedigna no mundo ocidental. Há até quem diga que a astrologia, para nós é sempre astrologia, obviamente, mas há quem brinque dizendo que é a astrosofia, para não se confundir com certo tipo de, enfim, de coisas, não é? De propaganda e de coisas que vêm nas revistas e que vêm por aí por todo o mundo e que não têm nada a ver com o estudo sincero, devoto e fidedigno, não é? Credível, da astrologia. Curioso também lembrar que Handel disse sempre que o verdadeiro motivo para usar a astrologia era a cura, a astrodiagnose. É um dos livros dele. A astrologia não é para curiosidades, não é, deixa-me cá ver como é que eu sou. Não, não é para nada disto. Isto, aliás, é nonsense para Max Handel. A astrologia é para ajudar o próximo. É por isso que nos nossos serviços de cura, nós estudamos sempre o mapa astral das pessoas primeiro. Este mapa astral é um dos acessos que se tem à pessoa, para se perceber aquilo que é o destino maduro e que está lá, e ajudá-la a ultrapassar as coisas que estão lá, mas não as podendo mudar, e mudar aquelas situações de saúde física, psíquica ou espiritual que possam ser eventualmente apaziguadas pelos auxiliares. Depois desta parte, esta é a imagem de Augusta, que mais tarde se vai casar com Handel. Portanto, aqui já está a Augusta Foss Handel. Esta altura ela já era casada com Handel. Aqui ela ainda não casou, portanto é uma grande amiga que vai fazer uma caminhada espiritual muito importante ao lado de Handel. A preparação e o trabalho para o campo do oculto, e aqui está uma das pessoas, é Steiner, uma das pessoas que às vezes é persona não grata em algumas fraternidades e ordens causa cruz, outras vezes tem muitos seguidores, não é? Houve alguns problemas entre Handel e Max Handel, entre Handel e Steiner, mais tarde, não por Handel, mas por Steiner, enfim. Max Handel, em 1905, ele adoece seriamente, ele já tinha transtornos cardíacos e começou a acusar, infelizmente, isto mesmo, aliás é disto que ele vai acabar por morrer, ele morre cedo, relativamente cedo. E ele vai, devido a estes transtornos, a sua amiga doutora Alma von Brandis vai viajar para a Europa nesta fase. Esta é a primeira experiência de translocação. Quando se recupera, Handel renuncia à sociedade teosófica, inclusive ao cargo de vice-presidência, que entretanto era ele que ocupava. Portanto, ele abandona a teosofia nesta altura da sua vida. Em 1907, Alma e Handel viajam para a Alemanha para ouvirem Steiner, precisamente este senhor, que na altura ele era responsável pela secção alemã de teosofia. Mais tarde, Steiner também vai abandonar a teosofia e é, como sabem, o fundador da antroposofia, das escolas Waldorf, que são largamente e amplamente conhecidas em todo o mundo. Após uma breve estadia em Copenhaga para visitar a sua família, Handel, usando o nome de batismo, tem acesso ao ciclo de conferências e algumas entrevistas pessoais, salvo erro 6,
com o grande mestre antroposofista, então responsável pela secção alemã da Sociedade Teosófica, Rudolf Steiner, o Dr. Rudolf Steiner. A imagem é dele, ele nasceu em 1861, faleceu em 1925 e deixou amplo trabalho e muita documentação importante e referências importantes, quer na Teosofia, quer na Antroposofia que fundou. Aqui, o encontro com o mestre, a prova iniciática, a iniciação Rosa Cruz. Em 1908, por volta de abril-maio, Handel é aprovado no teste a que fora submetido sem saber, em março do mesmo ano, por um dos irmãos maiores da Ordem Rosa Cruz. É então convidado a viajar até um local onde se encontra uma casa que abrigava o templo secreto da Rosa Cruz. Aqui dá-se a primeira iniciação de Handel. Isto também se vê no mapa. Portanto, Guerre é um irmão holandês que fez um estudo exaustivo e fez a cronologia e o levantamento, entrevistou a família e também o mapa arqueológico de Handel, verifica vários aspectos e compara e confirma com o mapa. Perdi-me. Ok. Escreve, entrou e perdi-me logo no mais importante, que é grave. Mas pronto. Escreve o conceito de Rosa Cruz do Cosmos. Nesta altura, eu não digo aqui, penso eu, é engraçado, ele tinha necessidade de escrever, mas o irmão maior fala com ele e diz que ele vai reescrever, ele vai voltar a escrever este trabalho. Ele, na altura, não percebe porquê, mas a verdade é que quando chega aos Estados Unidos, ele vai mesmo reescrever este trabalho. Aqui ele escreveu pela primeira vez. Posteriormente, o irmão maior, que Max Handel passou a chamar e a reverenciar como mestre, apareceu-lhe várias vezes vestido no seu corpo vital e esclareceu-o em vários pontos. Por alturas do verão no hemisfério norte, Handel regressa aos Estados Unidos da América. Ele vai reescrever o manuscrito do conceito Rosa Cruz do Cosmos, tal e qual como tínhamos avisado. A imagem é a capa do conceito Rosa Cruz do Cosmos, desenhada por Max Handel, representando a união da mente e do coração no caminho Rosa Cruz. Isto é importante, vem aqui o caminho da devoção, do coração, que é devoção, e aqui da mente, da luz, da lucidez. A razão, não é? Com o amor. E a nossa fraternidade faz um apelo a isto na caminhada. Usar a razão, a via ocultista, e usar a via mística, a do coração. A união das duas é que é o objetivo final, é a meta. Achei que com o encontro e com a primeira iniciação podíamos fazer uma pausa para ouvir Mozart, que tem várias músicas iniciáticas, não é? Como sabemos. Uma delas é a mais conhecida, não é? A Dama da Noite. Mas não é essa que vão tocar. É o Andante Grazioso, de piano, sonata número 8, de Mozart. O número 8 foi um lápis que nós tiramos da internet. Até porque o número 9 é muito mais Vamos bonito. ver, a partitura é o número 9. Esqueça, o número 8 é o número 9. É o 9. E não fui eu, atenção, que isto é importante, mas também não fui eu que me enganei. Quando se tem a alegria de ler o conceito da Rosa Cruz do Cosmos, ou os mistérios de Rosa Cruz, de Max Handel, é-se tocado no mais profundo do ser pelo belíssimo poema Quero ao Cristo. Gostaríamos de recordar a quadra final. Mas há ainda uma coisa que o mundo precisa saber. Há um só bálsamo para toda a humana dor. Há um só caminho que conduz ao céu. Este caminho é a compaixão e o amor. Queridas amigas e queridos amigos, nessa alegria tocaremos o Andante Gracioso da sonata número 9 do Mozart.
Lindíssimo, obrigada. Para mais este momento. O mensageiro dos irmãos maiores da Ordem Rosa Cruz. Agora, muito rapidamente vou passar. Isto é assim, é muito difícil, foi-me muito difícil resumir o mais possível, porque há aqui imensos eventos e imensas coisas que podiam ser faladas e que não dá tempo, não é? Obviamente sentávamos aqui uma série de horas. 1910, eu pus alguns pontos importantes. Foi a publicação da Astrologia Científica e Simplificada, um dos livros de Handel. Viaja para Portland, Handel, ministra um novo ciclo de conferências e funda um novo centro. Em fevereiro ele vai viajar para LA e visita Augusta Foss, a tal amiga espiritual que já tinha e amiga presencial também. 27 de fevereiro ele funda o Centro Rosa Cruz de Los Angeles. Abril, Handel adoece novamente, já sabemos que é uma pessoa que passa largos períodos de vida com esta maleita, não é? Dá-se a segunda iniciação, em 9 de abril. Escreve, entretanto, Filosofia Rosa Cruz em perguntas e respostas, escreve os Mistérios Rosa Cruzes. Em novembro estabelece a sede central numa pequena residência em Ocean Park. Max Handel adoece seriamente e tem a terceira iniciação. 1911, em fevereiro, ele planeia com Mr. Patterson comprar um terreno para a residência permanente da sede central. 3 de maio, compra 40 acres de terra em Oceanside, às 3h30 da tarde. Isto é importante porque depois os estudantes Rosa Cruz e os probacionistas vão vendo astrologicamente, e Handel fazia a mesma coisa com Augusta, os vários momentos caracterizados astralmente, astrologicamente, para o que é que remete. 28 de outubro, lançamento da pedra fundamental, às 12h40 da tarde, e fixação da cruz de rosas dedicada a Christian Rosenkreuz. A 30 de outubro, início da construção da primeira edificação. 1912, na primavera, implantação do sistema de irrigação próprio. Oceanside, para quem não conhece, é atualmente a nossa sede central, em Oceanside, em Monte Eclésia, e tem amplos jardins e ampla vegetação toda à volta. Portanto, isto de irrigação era fundamental para conseguir manter aquele lugar. Probacionistas de Seattle confeccionam em metal um emblema luminoso para o lado externo e transportam-no para a sede central através da ferrovia. Em dezembro, a Fraternidade Rosa Cruz, The Rosicrucian Fellowship, como somos conhecidos hoje, adquire personalidade jurídica. 10 de agosto de 1910, há o casamento de Max Handel com Augusta Foss Handel. Portanto, como veem aqui, logo ao princípio, não é? Eu não pus propositadamente, mas foi em 1910 que se casaram e nesta altura, portanto, Augusta vai fundar com Max Handel e vai dar todos estes passos juntamente com ele. A grande obra, o trabalho como mensageiro dos irmãos maiores, porque é disto que se trata. Em março de 1910, a saúde de Max Handel não permitiu continuar as conferências. Cada vez com maior adesão e público, ele chegou a ter 1000 pessoas à porta inesperadamente. Ele chegou a dar 3 conferências por dia, 6 dias por semana, mesmo estando doente como estava. Ele teve problemas cardíacos muito sérios, que quase o levaram à morte, e enquanto estava no hospital, teve a mais extraordinária experiência. Daremos a sua descrição usando as suas próprias palavras. Na noite de 9 de abril de 1910, quando a lua estava em Áries, o meu mestre apareceu no meu quarto e disse-me que uma nova década estava a começar nessa noite e que nos próximos 10 anos eu teria o privilégio de dar ao mundo uma ciência de curar que foi posteriormente descrita. A fraternidade proporcionaria auxiliares para a grande obra. Este foi o primeiro aviso que eu tive acerca do trabalho que estava a ser projetado. Na noite anterior, eu tinha terminado o meu trabalho com o recém-formado Centro da Fraternidade de Los Angeles. Tinha viajado e dado conferências durante 6 noites da semana, além de muitas tardes também, consecutivamente, desde a minha experiência editorial em Chicago. Estava doente e tinha-me retirado do trabalho com o público para me recuperar. Eu sabia que era muito perigoso deixar o corpo físico, conscientemente, durante uma doença, porque o corpo etérico está, então, muito enfraquecido
e o cordão prateado pode romper-se facilmente. A morte, nestas condições, causaria tanto sofrimento como a morte por suicídio. Portanto, os auxiliares invisíveis são sempre aconselhados a permanecerem nos seus corpos físicos quando estão doentes. Mas, solicitado pelo meu mestre, eu estava pronto a fazer este voo anímico ao templo, pois prudentemente um guardião foi deixado para cuidar do meu corpo físico enfermo. Depois de entrarmos no templo, passei algum tempo a conversar a sós com o mestre. E então, ele fez um esboço da missão da fraternidade, tal como os irmãos maiores queriam que ela fosse levada adiante. E esta era a missão de verdade e a grande obra de verdade que Max Sendel tinha, como mensageiro único que foi, original, para esta mensagem chegar até hoje, não é? Mais de 100 anos depois, aqui e em todo o mundo. Oi? São vocês. Eu tenho que fazer um agradecimento porque achei que neste momento ficaria lindíssimo introduzir. Isto é um original que a Andreia e o José fizeram o favor e a generosidade de nos trazerem, criado para hoje. Portanto, é a primeira vez que eles estão a tocar. Foi criado para hoje, chama-se Epigênese e é o tributo deles a Max Sendel. E eu achei isto, para quem não sabe, o do Sol Maior não são da nossa fraternidade, são primos muito próximos, mas não são da nossa fraternidade e fizeram este especial favor e esta generosidade de fazerem este tributo e de estarem aqui a trazê-lo hoje. Muito obrigada também por isto. Não foi no favor, foi uma alegria imensa. No dia que confirmámos a nossa presença aqui neste evento, consultámos a UCI sobre o número, de género de músicas e o tipo de apresentação que íamos fazer. Já tínhamos pensado que 7 músicas era o ideal e, por sincronia, a UCI também sugeriu que fosse a 7. A sincronicidade, recordando o Carl Jung, é sempre uma experiência graciosa e maravilhosa. Entre nós os três acabámos por selecionar 6 temas de imediato, mas ficou aberto também número 5, que será este. De repente, olhei para o José Carlos e ele estava muito pensativo. Queres partilhar connosco o que é que estavas a pensar? Eu comecei a pensar que adoraria para hoje compor um tema dedicado a este dia. E que fosse dedicado a Max Sendel e a todas as pessoas que laboram na divulgação da sua filosofia, pela qual, embora a Lúcia tenha dito, somos primos muito próximos, mas nutrimos um carinho muito especial por todos aqueles que trabalham na divulgação de Max Sendel e a favor da Rosicrucian Fellowship. Então, antes de dormir, desejei que chegasse a melodia, começou a ficar uma ideia muito tenue. Imaginava um ternário que fosse alusivo ao lema e à missão Rosa Cruz de uma mente pura, um coração nobre e um corpo são, e depois o sono acabou por me vencer. No outro dia pela manhã, quebrei na guitarra, o computador na frente, com o programa de escrever partituras, e a melodia começou a surgir, a tornar-se cada vez mais concreta. À hora do almoço, a Andreia ouviu assim muito rápido, e não estava acabada, e à tarde, depois junto com a Andreia, foi melhorada. A tonalidade, não escolhi, nasceu em Ré maior. É um tom que é muito confortável para a flauta transversal, visto que permite 3 oitavas. Em simultâneo, na filosofia Rosa Cruz, Ré maior também surge associado ao espírito de vida. Logo fez todo o sentido manter a tonalidade, porque o anel que está por trás da composição é chegar ao coração do ouvinte. E o objetivo Rosa Cruz é a transmutação do chumbo em ouro, 2 objetivos que nascem da mesma fonte. O primeiro título que me surgiu espontaneamente foi Epigênese, entre parênteses, tributo a Max Sendel. Depois fui à internet investigar sobre a palavra e algumas coisas que começaram a bloquear, escrevi à Lúcia, se calhar não vou colocar esse título. A Andreia, no outro lado, não parava de mandar mensagens para me convencer que o título era bonito, para não mudar o título, e ficou então este título. Gostava só
antes de tocarmos, ler a referência como é que Sandel faz à noção de epigênese do conceito da cruz do cosmos, em que é definido como o livre-arbítrio, a liberdade de inaugurar algo inteiramente novo e não uma simples escolha entre dois cursos de ação. Este tema não veio por acaso agora, não só o trabalho original de Handel, mas o que eu vou especificar assim. Muito obrigada, ficou lindíssimo. Ainda bem, José, que cedeste à nossa pressão e deixaste de estar epigênese. Muito obrigado. Bom, Monte Eclésia é assim que se chama o atual sítio onde temos a nossa sede, fundada por Mark Sandel, juntamente com Augusta e um grupo de pessoas. Em 1913, 25 de maio, houve a primeira reunião de probacionistas. A 3 de julho, a mudança da cor de Cruz de Rosas, que vem aqui na imagem,
dedicado ao fundador da antiga Irmandade Rosa Cruz, Christian Rosenkreuz, de preto para branco. A primeira cruz era em preto e depois mudaram para branco. Em 4 de junho de 1913, o início da primeira escola de verão. Até hoje, vai decorrer dentro de pouco tempo, a Summer School, em Oceanside, é um sítio, é um polo de recepção a todos os estudantes do mundo, probacionistas e simpatizantes. Penso que também são bem-vindos a várias conferências e passagens por lá. E também há uma Winter School, a escola de inverno, durante o ano. Isto acontece todos os anos em Oceanside, ainda hoje. Como veem, a primeira escola de verão foi aqui, em 1913, em junho. O início da publicação do boletim Ecos, de Monte Ecclesia, que ainda hoje continua a surgir. 8 de agosto, o lançamento da pedra fundamental para o sanatório, que é um centro de recuperação de saúde e bem-estar. 27 de novembro, o início da construção de Pro Ecclesia, que foi concluída a 24 de dezembro, com a sua cerimónia de consagração. A imagem é a cruz que já dissemos, já branca, dedicada. Agora, nesta reunião de probacionistas, eu não quis deixar de falar de um momento e queria que olhassem, porque o nosso símbolo, esta rosa estava lindíssima, mas pelo calor ficou assim um bocadinho diferente. São 7 rosas vermelhas, que eu tenho aqui, e uma rosa branca ao meio. E este é o símbolo que ainda hoje nós utilizamos na nossa cruz e no emblema, não é? Que tem a estrela de 5 pontas, a cruz e as rosas, o emblema da fraternidade, da fellowship, da fraternidade Rosa Cruz. Este símbolo nasceu aqui, nessa história que eu vou contar nesta reunião de probacionistas. Esta primeira reunião de estudantes esotéricos e o mistério da Rosa Branca. Na manhã de 3 de junho de 1913, Max Sendel pediu à esposa, Augusta, para preparar um novo emblema para a primeira reunião de probacionistas que aconteceria pelas 8 da noite. Sob a direção de Max Sendel, o emblema foi desenhado e pintado pela Sra. Handel para esta célebre reunião esotérica. A Sra. Handel havia plantado e cultivado um grande roseiral de rosas brancas, ainda hoje há vários roseirais em Monte Ecclesia, que estava então repleto de rosas. Ela cortou 3 rosas brancas, as quais colocou ternamente ao centro das 7 rosas vermelhas que estavam sobre a cruz branca, que compõem o emblema da Rosa Cruz. A primeira reunião esotérica dos probacionistas em Monte Ecclesia foi realizada no escritório particular da Sra. Handel. As vibrações foram tão poderosas naquela noite que resultaram quase insuportáveis para os presentes, que já eram, de si mesmo, pessoas bastante preparadas para ali estar. Sendo quase impossível para o próprio Max Sendel falar, sendo obrigado a sentar-se temporariamente. Depois do que aconteceu, ele também vai ter dificuldade em iniciar a sessão, tem que tomar tempo, porque algo aconteceu, as vibrações eram realmente muito altas. As 3 rosas brancas que estavam ao centro, como veem aqui, está só uma, das 7 rosas vermelhas, agrupadas em semicírculo sobre a cruz branca, começaram a estremecer, como se alguém estivesse a movê-las. Primeiro, uma das rosas brancas começou a cair, lentamente, porém ficou um pouco afastada da segunda rosa branca, que também estava em movimento. Conduzidas como se fosse por mãos invisíveis, elas foram removidas do centro das 7 rosas vermelhas. Todos os presentes ficaram sentados maravilhados, contemplando o tal episódio imprevisível e estranho. Então a segunda rosa branca deslocou-se o suficiente por forma a ficar afastada da última rosa que permaneceu no centro do emblema. Isto deixou a mais bela das 3 rosas brancas no centro das 7 rosas vermelhas, sobre a cruz branca. As 2 rosas que foram retiradas não caíram sobre a mesa, mas ficaram situadas algumas polegadas abaixo do madeira inferior da cruz. Tal foi a origem do costume rosa-cruciano de colocar apenas uma rosa branca no centro do emblema Rosa Cruz nas reuniões esotéricas. Hoje não é uma reunião esotérica, é uma conferência aberta ao público em geral, mas quis-vos trazer esta história e estas rosas que, postas assim, colocadas assim, são hoje colocadas por cima do nosso emblema e o símbolo da nossa fraternidade. Nesta sublime reunião, houve, a exemplo da memorável reunião da
da pedra fundamental, o inesperado número de 9 pessoas presentes ao se congregarem todos os probacionistas, inclusive os residentes em Oceanside. 3 dos irmãos maiores estiveram presentes e também o Augusto XIII, conhecido e reverenciado como simbólico nome de Christian Rosenkreuz, que no passado apareceu como Hiram Abif, Lázaro e mais recentemente como Conde de Saint-Germain. Não queremos dizer que os irmãos maiores se materializassem, pois não é esse o método usado pelos hierofantes da sabedoria ocidental. As suas presenças foram simplesmente e intensamente sentidas e identificadas. Os probacionistas que tiveram o privilégio de estar presentes, está aqui um erro, peço desculpa, está um E a mais, estar presentes nessa primeira reunião, jamais a esqueceriam. Se tivesse havido alguma dúvida na mente de qualquer um deles em relação à realidade da existência dos irmãos maiores, tal experiência seguramente haveria dissipado definitivamente tal dúvida. Este emblema que vem aqui é hoje o emblema que utilizamos nas reuniões esotéricas da fraternidade e nos serviços de templo e de cura e devocionais da Fraternidade Rosa Cruz. Portanto, todas as escolas têm este emblema, está habitualmente, quando há conferências e tudo mais, não está presente, porque não é o momento, não é? Quando há reuniões esotéricas, ele está presente e, portanto, sempre. Continuando, Monte Eclésia, 1914, eu vou tentando resumir, está quase a acabar, para ter uma ideia completa do que se passou, na obra de Max Sendel, neste caso também, não só a vida. 12 de Abril foi o primeiro serviço de Páscoa em Monte Eclésia, em 23 de Junho foi o primeiro serviço de cura, que é a parte mais importante, posso dizer, de nossa missão enquanto fraternidade. É a cura, não é? Porque somos considerados os curadores, é disto que se trata, de curar quem precisa. A 26 de novembro, com um método muito próprio, que provavelmente dará lugar a uma conferência mais lá para a frente aqui também, porque merece e tem mesmo que ter esse espaço. 26 de novembro, a consagração da cafetaria e a pedra fundamental de Eclésia, ou Templo de Cura. Instalação de um gerador, passaram a ter eletricidade própria. 1916, maio, a publicação da revista Race from the Rose Cross, está aqui uma das capas, uma revista muito boa, com mais de 30 e tal páginas, com artigos muito bons, que durante muitos anos esteve a funcionar e que ainda hoje são artigos de excelência para qualquer estudante e probacionista que goste de investigar e de saber acerca da fraternidade e dos ensinamentos. Em 1917, em março, Max Sendel recebe a visita da poeta Ella Wheeler Wilcox em Monte Eclésia. Isto é uma passagem que eu não posso, infelizmente, por falta também de tempo e para não amassar, não posso falar muito sobre ela, mas que também merece alguma abordagem. Um dos poemas que Max Sendel conhecia há muito tempo já e não sabia quem era o autor. E nesta visita de Ella Wilcox, ele passou a saber quem era o autor, era ela. E ele sempre tinha admirado aquele poema, que é aquele dos navios que remam para um lado e para o outro, é um poema lindíssimo, e ele não sabia de quem era, tinha lido e não sabia, não havia autor identificado. Em 1917, no número seguinte da revista, ele diz, encontrou-se o autor e publica o poema. Portanto, isto foi uma daquelas coincidências, que não há acasos, que me deixou muito regozijado de saber finalmente, porque eu entristeci gostar tanto daquele poema e ter tanto significado, tem um significado oculto bastante profundo, e não saber de quem era. E foi assim que ele soube. Ella Wilcox, no entanto, foi procurar Handel numa circunstância triste da vida dela. Ela tinha perdido o marido, estava muito perdida, estava triste. Ela era ocultista, mas não pertencia à Fraternidade Rosa Cruz, não à Fellowship, pertencia a outro lugar, a outra ordem até. E ela foi procurá-lo por perda do marido. Não conseguia ver nada, não conseguia. Ela tinha combinado com o marido, eles eram ocultistas há muitos anos, desde sempre, e tinha combinado que o primeiro a passar para o lado de lá havia de comunicar se fosse possível. E o marido não comunicava. E portanto isto começou a deixá-la com uma descrença e com um medo imenso. E foi quando ela foi procurar Max Sendel. E Max Sendel tem um texto fabuloso, que infelizmente eu também não posso trazer para não perder mais tempo, mas que é fabuloso, em que ele diz qualquer coisa como, muito resumidamente, quando nós temos um lago, se a água está turva e revolta, nós não vemos nada espelhado, só vemos a água, não é? Num rebuliço. Mas se de repente acalmarmos e serenarmos, a água serenar,
nós vamos ver o céu, as árvores à volta, tudo espelhado na superfície do lago. Isto é tal e qual como as nossas emoções. O que ele aconselhou a esta poeta, poetisa, mas a alma não tem jeito, esta poeta foi serenar, tranquilizar a sua alma, tranquilizar os seus sentimentos. E se tranquilizasse os seus sentimentos, ela iria ver, tal e qual como na superfície do lago, o que a natureza, neste caso a parte do lado do véu, teria para revelar. Era preciso serenar as emoções. Este foi o conselho que lhe deu. E ela serenou, de facto, e seguiu. Em 13 de março, o início da construção do novo prédio administrativo, que foi concluído em junho. Maio, a construção da Vivenda Eclésia. 15 de julho, o casal Endel, de férias, vai calcular as efemérides e tábuas de casas, que é o que é utilizado ainda hoje para a astrologia, mensalmente e tudo mais. 1918, em maio, fazem-se planos para instalar uma oficina de encadernação. Portanto, para poder publicar e ter. Monte Eclésia, Pro Eclésia, em 1913, tinha este ar. Monte Eclésia, em 1917, já havia muito mais coisas construídas em Monte Eclésia. Monte Eclésia é o templo de cura, atualmente é enorme, isto é tudo Monte Eclésia. Tem vários jardins, vários caminhos, depois podem ver no YouTube. Há várias, se puserem Rosicrucian Fellowship, vão encontrar várias coisas sobre este lugar. Este é o templo de cura, onde se faz o serviço de cura. Tem estas rosas todas pelo caminho, é situado mesmo no monte, muito alto, não é? A visão é, toda à volta é extraordinária. É um sítio único, de facto, é um sítio único e vale a pena irem conferir e ver depois na internet, se puderem. Bach, o templo de cura, Bach, o compositor divino, estamos mesmo a terminar, falta só um momento musical final. Arioso, cantata número, espero que seja a 156, muito obrigada, de Bach, e o arranjo sempre para flauta transversal e guitarra pelo do em sol maior, que eu não tenho dito, mas digo agora e volto todas as vezes como foram os originais, está bem? É curioso e engraçado é que é o tema número 6, número 6 é o número que surge associado à devoção, a devoção se praticada com base no coração e não com base no egoísmo, com todo o dogmatismo e fanatismo que gera, é algo extremamente bonito. Também há um aspecto interessante quando falamos de Bach, há uma pessoa que está ligada à fraternidade Rosa Cruz de Max Sendel em Portugal e que está nos nossos corações em todos os concertos. O nosso amigo de Almada, Domingos Carvalho, foi a primeira pessoa com quem nós contactámos em Portugal que tivesse ligação com o movimento Max Sendel e que nos deu a alegria também de prefaciar a sua obra sobre este compositor. Tanto ele como a sua esposa Maria Amélia, quando é possível falar, porque quando se toca, por exemplo, numa biblioteca, do no Algarve, há uma série de dogmas e formatações onde nem sempre se pode falar abertamente Destas coisas, mas sempre que é possível falar, nós fazemos questão de falar neles porque eles vivem realmente nos nossos corações. São duas pessoas que não nos conheciam, receberam da sua casa como se fôssemos filhos e então temos um carinho muito grande e gratidão para com eles. E fica bem com esta melodia que é uma das nossas favoritas de Johann Sebastian Bach.
de uma imensa sensibilidade para mim. Obrigada. Bom, Max Sendel, místico cristão, em 1919, a 6 de janeiro, ocorre a transição de Max Sendel, a sua passagem devido a um infarto do miocárdio. Após o almoço neste dia, Augusta dirigiu-se ao seu escritório para finalizar algum trabalho na direção de várias secretarias. Por volta das 4 horas da tarde, Max Sendel, que havia redigido uma carta ao agente local dos Correios, levou a carta ao escritório de sua esposa para a sua aprovação, pois ele nunca fazia qualquer mudança ou iniciava qualquer projeto novo sem consultar a sua parceira de fé. Enquanto Augusta lia esta carta, Max Sendel, que estava em pé, ao seu lado, caía lentamente sobre o soalho. Porém, ele não caiu sem amparo. Peço desculpa porque já está aqui um A a mais. O adiantado da hora, a terminar o slide, pus umas letras a mais, peço desculpa. Ele caiu suavemente, como se mãos amorosas estivessem a envolver o seu corpo, deitando-o lentamente. Olhando serenamente para a sua esposa, ele pronunciou, sorrindo, as suas últimas palavras. Eu estou bem, querida. E passou ao Oriente Eterno. Com estas amorosas palavras nos seus lábios, Handel passava ao grande além, onde havia, através da sua devoção ao divino e à humanidade, preparado um grande trabalho com um grupo de auxiliares invisíveis, através dos quais o trabalho espiritual de cura é efetuado. Tinha cumprido, naqueles 10 anos, a sua missão. Mais de 30 obras escritas, fundado Oceanside, que ainda hoje perdura, espalhou a mensagem dos irmãos maiores pelo mundo todo, até aos dias de hoje, mais de 100 anos depois. Isto tudo, deixem que vos diga, sem ter cotas obrigatórias, que é uma das coisas que Max Sendel sempre fez questão. Os donativos e o trabalho voluntariado era a única subsistência deste local. Nunca cobrou cotas fixas, como uma série de ordens e de escolas fazem, ocultistas e religiosas até. Nunca cobrou nada. Foi tudo com muito esforço, com muita dádiva, com muito amor. E foi assim que a obra nasceu. E é assim que ela ainda hoje continua. Aqui temos Max Sendel, já muito próximo do fim, nas suas conferências. A obra Mente Sã, Coração Nobre, Corpo Puro. É esta a nossa divisa, é isto que defendemos. Max Sendel deixou a obra iniciada, tendo cumprido a sua missão de mensageiro dos irmãos maiores. Muitos foram os seus seguidores. A grande obra é uma mensagem ao mundo sobre amor e altruísmo. Serviço desinteressado, cura e saúde, através também do cumprimento das leis naturais, de uma mente sã, de um coração nobre, de um corpo puro, onde se reforça a ideia da não crueldade com humanos ou animais, o vegetarianismo, não só na dieta, mas como forma de estar, o treinamento esotérico, pensamentos e atos corretos, unir razão e devoção no caminho, pois ambos são fundamentais, unidos. Foi Augusta von Sendel quem diretamente sucedeu a Handel. Com a ajuda de alguns leais irmãos probacionistas, a senhora Handel continuou a dirigir todas as atividades esotéricas da Fraternidade Rosa Cruz, usando o nome de Rosicrucian Fellowship, estabelecido por Max Sendel em 1908, com os mesmos emblemas, insígnia e lema. De janeiro de 1919 em diante, com a ajuda dos irmãos probacionistas, a senhora Handel continuou a conduzir as atividades esotéricas da mesma forma estabelecida por Max Sendel. Em 25 de dezembro de 1920, foi inaugurado o Templo de Cura, que viram há pouco, sendo construído com o exclusivo propósito de concentrar e proporcionar meios mais poderosos para a cura das doenças. As reuniões de cura são celebradas neste lugar sagrado em horário determinado todos os dias pelos irmãos probacionistas que consagraram as suas vidas a este trabalho e são assistidos e ajudados pelos irmãos maiores, que utilizam Monte Eclésia como um ponto de foco e de concentração. Acrescente-se a isto o trabalho amoroso dos auxiliares invisíveis. A força de cura gerada em Eclésia tem fortalecido a eficiência do trabalho dos auxiliares invisíveis, de tal forma que as curas efetuadas são frequentemente
quase milagrosa, e este trabalho de cura estende-se por todo o globo. Monte Eclésia, uma miniatura de um mundo melhor. Um dos seguidores de Max Sendel, que secretariou Augusta durante uma grande fase da sua vida e foi um grande ocultista de imenso nome, Manly P. Hall. Mesmo que as realizações até agora tenham sido impressionantes, o maior trabalho da fraternidade está por vir. Mais e mais chegarão à procura da vossa ajuda e orientação, e serão legiões de nomes. Tentarão toda a oportunidade e esgotarão todos os recursos, porém a necessidade do homem é a oportunidade de Deus. O misticismo é a única resposta ao materialismo. Isto foi claramente demonstrado por gerações. Com as nossas mentes dedicadas à verdade, com os nossos corações fortalecidos pela fé simples e as nossas mãos ocupadas num trabalho útil, pregamos, não apenas por palavras, mas por meio do exemplo. Quando um arquiteto planeia uma formosa catedral, primeiramente constrói o modelo, não apenas para testar os seus planos, como também para revelar mais claramente as suas ideias aos outros. Centros de cultura espiritual, similarmente, são estabelecidos conforme a especificação traçada pelo dedo do grande arquiteto do universo. No solo nativo da Califórnia, foi edificado Monte Eclésia. Este centro público, uma miniatura de um mundo melhor, da aspiração espiritual humana. É isto que todos os templos e que todos os locais da nossa fraternidade espalhada por todo o mundo tentam reproduzir. Principalmente no templo interno que temos, dentro de nós, uma miniatura de um mundo melhor. É isto que é a missão da fraternidade também. Quero agradecer, sobretudo, ao Centro do Rio de Janeiro e à maioria dos irmãos de lá e a alguns dos seus irmãos que me forneceram todo o material para esta conferência. Aliás, têm ajudado imenso sempre que é necessário. As fontes e recursos são mesmo no site oficial do Centro Autorizado do Rio, christianrosenkreuz.org. Utilizou-se a Max Sendel a cronologia pelo Guerre, que eu já falei, da Holanda. Max Sendel redivive por um estudante dos ensinamentos, e aqui ficou dislexicamente trocado pelo S, dos ensinamentos Rosa Cruzes. Max Sendel, a Short Biography. E bibliografia adicional, Max Sendel e a Fraternidade Rosa Cruz, também do Guerre, a edição do Centro Rosa Cruz, Max Sendel de Mint. Estes foram os recursos para esta conferência, que espero ter resumido a essência. Não sei até hoje se me esqueci de coisas importantes ou não, mas tentei trazer-vos um bocadinho do que foi a história de Handel, a sua vida, a sua obra e aquilo que nos deixou a todos para continuar e, provavelmente, para fazer também todos os dias da nossa vida que se construa a parte da epigênese, criar algo com originalidade, aprofundar, continuar, fazer sucessivos updates a estes ensinamentos, porque Max Sendel deixa o livro aberto para que seja dado continuidade. Não é fixo, não é um mantra, não é uma reza que fica ali para todo o sempre. Está lá, mas é para nós aprofundarmos, investigarmos, sabermos, procurarmos e difundirmos esta mensagem. E agora, para finalizar, é um hino que também na fraternidade costumamos utilizar, este hino, tal como o primeiro, são hinos que são utilizados desde sempre pelas igrejas luteranas em termos musicais. Foi aí que Handel, como sabem, foi a sua origem, não é? Portanto, foi aí que elas foram buscar com outra letra, no nosso caso. Aqui, o original, não é? Com arranjo para flauta transversal e guitarra pelo nosso duo em sol maior. God be with you till we meet again. E fechamos com esta chave de ouro. Muito obrigada pela vossa presença, a vós e a vós. Também queríamos deixar algumas palavras nossas. Quando todos trabalhamos em prol do amor, todos pertencemos a uma mesma fraternidade, portanto a fraternidade universal e a fraternidade do amor. E por isso mesmo gostaríamos de vos agradecer a todos, irmãos e irmãs do Grupo de Estudos Fiat Group da Fraternidade Rosa Cruz Max Sendel, a possibilidade de estarmos aqui hoje a fazer aquilo que nós gostamos, que é partilhar música. Muita gratidão
gratidão pela vossa amizade, por todo o carinho com que nos têm recebido nas duas últimas vezes, também por intercâmbio que temos feito via Facebook e por outras vias. Muita gratidão do fundo do coração. Agradecemos também a todos os membros da Rosa Crescente Fellowship que pelo mundo fora trabalham na divulgação da filosofia Rosa Cruz Marcana e que têm apoiado o Lençol Maior e apoiam na propagação do amor sob a forma de som e de cores musicais. À Memi e ao Eduardo, o carinho e a amizade com que nos têm sempre recebido e acolhido. Muito, muito, muito gratos. À amiga e irmã de coração, Lúcia, pela ideia de nos convidares para este momento tão bonito e que nos toca imenso, e por toda a amizade e carinho. Já é a segunda vez que nós estamos a fazer coisas em conjunto e esperamos que momentos desses bonitos se repitam. Também é um recado. Agradecemos do fundo do coração também a Max Sandel e a sua esposa Augusta Foss Sandel, o legado maravilhoso que deixaram a toda a humanidade. E, por fim, em forma de oração, a nossa gratidão à fraternidade do amor, aos irmãos maiores que colaboram sem cessar para que todos nós possamos um dia viver a plenitude do amor. Gratidão e bendição. Antes de tocar, também há uma curiosidade que nós contactámos, como pessoas do vosso movimento pelo Facebook, não sabíamos que o Eduardo não ia estar cá hoje. Nós passámos Nem nós, por várias nem nós, foi uma surpresa muito boa tê-lo cá Vamos hoje. ouvir a vez. Soubemos ontem à noite, mais ou menos, pelo Facebook, depois vai. Mas há um outro aspecto que tem a ver, ou seja, nós começámos, o Delmar fez-nos um convite, na altura nós éramos apenas amigos, nem namorado éramos. E então o Delmar fez-me um desafio, que era para, eventualmente, cá num evento sobre Wagner, que depois não chegou a ir à avante. E eu escrevi, olha, estou mais ligado ao jazz, mas tenho uma amiga flautista clássica, se quiser, tenta-se fazer uns arranjos, uma adaptação, e ele até alinhou, embora depois acho que a câmara do Bombarol não foi arrancou por vezes. E depois tivemos uma fase que eu era baixista, tinha aquela coisa muito purista, que não tocava a guitarra, para não haver misturas. Entretanto, tivemos uma situação que tivemos de tocar num espaço deste tamanho, e que um baixo implica sempre amplificação, e que nós tocássemos acústico. Não deu jeito nenhum. Eu disse à Andreia, pode ir tocar à capela, e a Andreia depois entre a parede e disse assim, ou tocas ou eu não toco. E então eu tinha uma guitarra e foi aí que comecei a utilizar a guitarra. O Eduardo, mais ou menos nessa época, manda-nos uma mensagem a falar sobre a afinação. Nós até aí usávamos a afinação comum, que é os 440. Já não lembro disso. Aliás, falámos disto ao almoço hoje. Falavas tu disso hoje ao almoço. Foi uma mensagem interna no Já não lembro Facebook. disso. Mas sobre a afinação diferente do Sim, baixo. dos 432 Hz. Já. E nós recebemos a mensagem, achámos interessante, mas eu fiquei a pensar, porque geralmente meio tom são 10 Hz. Aqui estamos a falar de 8 Hz, a diferença é que tem, depois a malta no rock também desafina as guitarras meio tom, porque as cordas ficam mais flácidas e permite usar determinadas técnicas que se usam naquele género. E então lemos a mensagem e fomos os dois para a sala de ensaio tocar a área da quarta corda afinada em 432. E realmente achámos que havia diferença e desde que começámos a tocar em 432 Hz, como hoje, não é? Geralmente eu não sei onde é que tem. É o final, porque hoje em dia já está muito evoluído este aparelho, permite-se selecionar. O tom dizem que está mais afinado com a verdadeira música das esferas. Sim, é. Porque as tonalidades com as orquestras modernas subiram um pouco. Sim. E então o rocks e companhia. Aí, né? Mas mesmo as orquestras, bandas, e Sim. há uma tendência para subir, mas isso adiante para. Aliás, era um ministro nazi alemão que estipulou os 440 Hz, que era para manter o estado nervoso das massas mais acelerado e ser mais fácil a manipulação. Sim, e é verdade. Nós optámos pela afinação, precisamente quando a tocámos, achámos que os instrumentos tinham ficado mais quentes, mais calorosos. E fica um som mais agradável. É verdade. Mesmo o primeiro impacto é mais.
Parece que o instrumento nos abraça quando se está... É mais poderoso, é mais poderoso. Ok, Então, encerrar. Porque este hino fica muito no ouvido e nós aqui no grupo de estudos Fiat Lux costumamos, por acaso vamos passar a cantar em inglês. Por acaso vamos mudar e vamos cantar em inglês, como o tema e o Oceanside. Mas até ao momento temos usado as gravações que foram arranjadas por uma querida irmã, Maria Lázara Franzini, de São Paulo, e temos usado em português. E, portanto, temos cantado em português e agora e ouvimos as gravações deles, não é? E pronto. A Maria Lázara tem sido bastante querida connosco, através de trocas de e-mails, o blog da evolução que nós estamos a acompanhar, quando já fez divulgação eu queria, da nossa música. Ainda bem que me disseste isso, porque eu quero ler uma coisa para finalizar a conversa. É algo que sempre nos tocou, porque na vossa fraternidade não tem pessoas que nos acarinham, não é? Nós de repente começámos a ver a nossa música partilhada aqui e ali, não conhecíamos. Exatamente, e era não quase e às vezes brincávamos, porque houve tantas pessoas no grupo que nos acarinhassem como o vosso. Eu, aliás, queria terminamos, não é, com o encerramento, mas queria terminar com uma coisa, ainda bem que falaste nisso, que eu me ia esquecer. Hoje houve um irmão que partilhou isto num grupo e eu peguei logo na imagem e tirei, que é precisamente o blog Rosa Cruz e Devoção, um dos 3 blogs que a Maria faz, e diz Max Sandel, porque hoje é a data do seu nascimento, não é? 23 de julho de 1865 é quando nasceu, e diz o seguinte, e eu vou terminar com este texto. Max Sandel foi um exemplo dignificante do aprendizado em meio às dificuldades. Para consolidar a obra em Monte Eclésia, teve de reunir muita coragem. Foram tempos de heroísmo. Na carta aos estudantes, número 20, lemos: deixado no mundo com os ensinamentos Rosa Cruzes, foi-me comunicado que os divulgasse. Muitas vezes faltou uma respiração, à medida que me dava conta da tarefa gigantesca posta sobre os meus ombros e de como eu e a minha esposa
somos insignificantes. Frequentemente, quando o trabalho parecia nos derrubar, orávamos para obter ajuda. Mas agora, olhando para trás, tomamos consciência das lições que aprendemos por meio das lutas. E eu achei isto interessantíssimo, porque é isto que a nossa fraternidade é, esta a mensagem. É pelo meio das lutas, das dificuldades, com perseverança, com resistência e, sobretudo, com aprendizagem. E sentimento positivo. Olhar o bem naquilo que olhamos, mesmo que lá esteja o mal, porque todo o mal é um bem em gestação. E esta é a nossa mensagem. E este é um dos nossos, entre aspas, mandamentos, não externos, mas internos dentro de nós. É perante lutas e adversidades que o caminho se faz. O caminho não é fácil. As rosas têm espinhos. Mas é assim que se faz o nosso caminho. Que assim seja. Muito obrigada a todos. A organização, ao bocado me disse, do grupo de estudos Fiat Lux. Por meu erro, os slides não ficaram com a identificação docente e este grupo é de todos nós. É do grupo de estudos Fiat Lux. É um grupo, é o nosso trabalho, é a nossa conferência. E obrigada por esta pequenina missão. Obrigada a todos por